Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria! Aqui de novo, você já sabe, Pastor Gedeon Júnior, e estamos em Juízes capítulo 3. Hoje chegamos num ponto muito importante da nossa narrativa. Ou seja, vamos estudar hoje o primeiro dos grandes juízes, aqueles homens que Deus levantou, para que após o erro de Israel, após cair na escravidão, o Senhor pudesse simplesmente levantar alguém no meio do povo que os tirasse daquele momento tão terrível. E aí aquele velho, grande fato que a gente já conhece. Enquanto o juiz vivia, o povo vivia em paz, vivia em comunhão, tinha tranquilidade. Aí o juiz morria. Ao invés do povo, na presença do Senhor, o povo simplesmente voltava a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor fortalecia um outro povo para vir e arrebentar, para colocar Israel no seu devido lugar, né? É terrível, mas o livro de Juízes é isso, essa gangorra espiritual terrível. E hoje nós vamos estudar o primeiro juiz. Oh, como tem coisa aqui, irmãos! Vamos juntos? Quero agradecer à pastora Loide, nossa pastora presidente, pela honra de poder expor a palavra de Deus. Agradecer ao próprio Deus pelo grande favor imerecido de poder falar da palavra dele. E agradecer a você o tempo que você está me dando hoje. Prometo que hoje não vou demorar tanto como ontem, mas vamos falar aquilo que é essencial. Vamos juntos? Juízes capítulo 3, versículo de número 8, que foi consequência do versículo número 7, assim diz: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel. E saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Amados irmãos, estamos em Juízes, capítulo 3, exatamente do versículo 8 até o versículo 11, e temos aqui o primeiro dos juízes. É óbvio, à luz de tudo que vimos ontem, Israel perde uma grande chance, né? Israel perde uma grande chance, que foi a segunda oportunidade, e, infelizmente, Israel atrai a ira do Senhor. Ele atrai. Interessante, né? Tem gente que até hoje pensa que Deus é somente o Deus da paz, do amor, do carinho, que não pune. Irmãos, Deus é justo. Ah, mas um Deus que pune, ele não é bom. Pelo amor de Deus, que tipo de argumento é esse? Você perdeu a cabeça, não está sabendo mais lógica, não? É exatamente o contrário, é em razão da bondade de Deus, é que ele tem que punir exatamente aqueles que erram. Vamos juntos, raciocine comigo. Se você tem em um país leis, e você espera que todos aqueles sigam essas leis, aquele que não seguir a lei, a gente vai deixar de punir porque tem que ser bom? Não, é o contrário. É porque somos bons e seguimos a lei que temos que punir exatamente aquele que brinca com a própria lei. Está lá no Código Penal brasileiro que estupro tem pena e é cadeia. Ah não, tem que ser bonzinho. Porque, tadinho do estuprador, ele estava só com desejo sexual e aí ele pegou uma criança. Tadinho do estuprador, tem que ser bonzinho. Bonzinho, meu amigo? A bondade é exatamente puni-lo por exatamente tudo aquilo que ele fez.
ele tem que ser punido. A mesma coisa com Israel. A ira do Senhor se acendeu contra Israel em razão de Israel não seguir todas as normatividades do Senhor. Deus é justo, irmãos. Deus é bom, mas Deus é justo. E bondade significa também necessidade de punição no momento em que se deve ser punido. E aí, o versículo número 8, ele não é consequência do nada, não. O versículo 8, simplesmente, ele é consequência do 6 e do 7. O versículo 6 diz, tomar as filhas para si por mulheres e deram suas filhas a eles, ou seja, aos povos que não eram, para fazer isso. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor e serviram lá Baal e Astarote. Você quer o quê? Óbvio, atraíram a ira do Senhor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E ele os vendeu, ele os entregou na mão de Cusã-Risataim. Quando a gente pensa nisso, nós temos que entender que aqui nós vemos de forma muito clara que não há evidência alguma de que o povo tenha aproveitado a segunda oportunidade. Aquela que vem do versículo 1 até o versículo número 8, né? Então, não há evidência nenhuma de que eles aproveitaram, de que eles tenham se arrependido dos seus pecados e simplesmente se entregaram à triste situação que trouxe por consequência a escravidão. A escravidão. Alguns textos bíblicos dizem, aqui exatamente, no versículo número 9, dizem assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, depois que foram entregues na mão de Cusã-Risataim, né? Outros dizem, pediram ao Senhor. Clamar e pedir aqui é exatamente a mesma raiz do verbo que está lá em Êxodo capítulo 2, 24 e 25, que significa gemer em aflição. Gemer em aflição. Então, olha que interessante, né? Um povo que não precisava voltar a gemer em aflição, agora voltou a gemer em aflição. E aqui é que eu digo, quando a lei e quando a Bíblia dizem que se levantou uma nova geração que não conhecia ao Senhor, ela está dizendo de uma geração que não vivia de acordo com o que o Senhor queria, mas que conheciam, que clamaram aqui, gritaram, se lembraram da história lá do Êxodo, de que no Êxodo seus avós, bisavós, trisavós também clamaram, pedindo a Deus, e Deus teve misericórdia aqui, clamaram de novo. Mas é lógico que eles conheciam, é lógico que eles sabiam quem era o Senhor, eles só não queriam viver na presença do Senhor, é só isso. E aqui a mesma coisa, depois de serem entregues, literalmente, a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, Deus levanta um libertador chamado Otiniel. O libertador que Deus levantou, irmãos, foi Otiniel, aquele mesmo homem que capturou Hebron e casou com a filha de Calebe. Sim, é o mesmo. Tá? Lá de Juízes capítulo 1, versículo 10 a 13, é só voltar, você assiste os comentários que fizemos. Otiniel, tem uma certa discussão aqui, se Otiniel era irmão de Calebe, se era sobrinho de Calebe. Alguns olham para o texto e dizem, nós cremos que Calebe era tio de Otiniel. Tá? Otiniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe, tá? Mas também não temos problema nenhum com aqueles que acreditam que, na verdade, Otiniel era o irmão mais novo de Calebe, etc. Os termos estão deslocados, mas nós cremos que era um sobrinho. E é esse mesmo. Olha que interessante, né? Otiniel,
como sobrinho de Caleb, ele tem aqui literalmente uma grande chamada de Deus para a sua vida. Era um homem forte, era um homem determinado, era um homem que literalmente não tinha medo de nada. Quando teve a oportunidade de ter por esposa a sua prima, né? A sua prima, porque ele era filho de Kenaz. Kenaz era irmão de Caleb. E Caleb disse, olha, quem conquistar Hebrom, minha filha receberá como grande prêmio, grande dote. E já estudamos isso, como foi fantástico. E aquele menino simplesmente foi lá, apaixonado por sua prima, passou a navalha com seu exército sobre os gigantes que ali estavam. Inclusive, você se lembre que esses gigantes foram os mesmos que assustaram aquela primeira geração, e 10 dos 12 espias voltaram com medo desses gigantes. Esse menino foi lá e passou, matou, e já tinha provado, não só para Caleb, que tinha direito à filha do grande Caleb, mas já tinha provado, vamos juntos, até para Deus, que seria um homem para momentos difíceis, tamanho a sua força, tamanho o seu vigor e tamanho simplesmente a sua fidelidade para com Deus. Então, olha que interessante, Graças a Deus, nós aqui não temos que desembaraçar os galhos da árvore genealógica de Otiniel, dizendo se ele era o irmão, o sobrinho ali de Caleb. Né? Nós queremos que é sobrinho, e ele, em razão dos laços consanguíneos e matrimoniais, ele pertencia a uma família que era conhecida por sua fé corajosa, por sua disposição a encarar o inimigo, dependendo sempre de Deus para conquistar a vitória, porque nessa época os instrumentos de guerra de Israel eram menores do que dos outros povos. Você se lembra lá em Juízes capítulo 1 que a tribo de Judá, ela não continuou a conquistar porque viu que os outros tinham cavalos de guerra e simplesmente equipamentos de guerra que eles não tinham, aí ficaram com medo e simplesmente isso passou para todo mundo. Foi pior que o coronavírus, e o povo de Israel permitiu que aqueles que Deus diz que entregar na mão deles vivessem entre eles. Então, quando Deus chama Otiniel, Deus está chamando alguém que faz parte de uma família que já provou que confia nele, independente de todas as coisas. Independente de todas as coisas. Então, seu tio sogro, interessante isso, né? Você casar com sua prima, seu tio sogro, Caleb, já tinha sido um dos 12 espias que quase morreu na época de Moisés, porque ele, junto com Josué, disse, não, nós vamos vencer, vamos ser homem, vamos vencer. E só ele e Josué acreditaram em Deus, foram os dois únicos daquela geração que entraram. Simplesmente isso. Então ele já tinha o exemplo do tio. Depois o tio verifica que chegou o momento de sua linda filha casar, e o tio não vai entregar para qualquer um. O tio disse, olha, quem for ali e conquistar Hebrom e simplesmente derrotar o resto dos filhos de Anaquim, os gigantes, que assustaram aqueles outros 10 medrosos da minha época, quem for lá e fizer isso, demonstra que é homem como eu, da altura da minha força, do meu vigor, e casa com a minha filha. Quem vai lá? Sobrinho dele, meu amigo. Otiniel vai lá e conquista. E tem uma vitória lá em Juízes capítulo 1, que é uma vitória retumbante, e que chamou a atenção, e não tinha como Caleb não dar mais a filha, né? Mas Caleb queria um homem à altura dele, óbvio.
E Otiniel chama a atenção não só de Caleb, não só de todo aquele povo, mas também de Deus. Então, a grande vitória que Otiniel teve contra os anaquins para conseguir casar com a prima, meu Deus do céu, que amor, né? Para conseguir casar com a prima, Axa, né? Foi uma vitória que o colocou diante do povo como um grande homem e general, tal como seu tio Caleb. E agora, quando o Espírito do Senhor quer levantar alguém para simplesmente libertar Israel, o Espírito do Senhor não vai atrás de um que tenha se misturado com as mulheres daquela terra. O Espírito de Deus não vai atrás de um que simplesmente tenha dado seus filhos, as filhas das mulheres daquela terra, e tenha pego as filhas da mulher daquela terra para os seus filhos, e misturado e desobedecido, e que servissem a Baal e Asterote. Gente, o Espírito de Deus ia procurar alguém que era exemplo, e que tinha contato com ele, e que tinha literalmente na presença dele vida. Adivinha quem é esse menino? Otiniel, né? Então Otiniel é muito grande. O Espírito não ia atrás, Deus não ia atrás de qualquer um para libertar. Deus tinha que ir atrás de gente que é exemplo. E aí, a questão familiar muito forte. Meu amado irmão, sabe por que você tem que ser um homem de Deus por seu filho? Para que simplesmente quando o seu filho se levante, todos olhem e digam assim: aquele ali vem de uma raiz forte na presença de Deus. Sabe por que, minha irmã, você tem que ser um exemplo grandioso na presença de Deus? Porque quando seu filho se levantar, todos tenham aquele santo orgulho. Gente, que família! Olha como era o avô, olha como era o pai, olha agora como é ele, e ó como estão sendo os filhos. Sim, irmãos, que história é essa da gente perder filhos? Que história é essa de que famílias não podem simplesmente se levantar na presença do Senhor e Deus usar antepassados e depois os seus descendentes? Otiniel é a maior prova disso. E aí o que acontece? Olha que coisa fantástica. Deus, que é Deus de fidelidade, Deus vai atrás de uma família. E Deus identifica naquela família um patriarca que o servia, ou seja, o grande Caleb. E aí Deus olha na outra geração, porque Caleb, aqui, irmãos, já está morto, tá? Aqui não é só Josué que está morto, aqui Caleb também já está morto. Os dois tinham a mesma idade, eram avançados em dias. E aí Deus olha e diz assim: ok, deixa eu olhar aqui quem não está se misturando com o povo desse mundo, quem não está servindo a Baal, quem não está servindo a Astarote, para depois de 8 anos esse povo gemendo, para eu levantar e salvar meu povo. E ele encontra quem? Ele encontra Otiniel. Olha como vale a pena servir a Deus, olha como vale a pena estar na presença de Deus. Os olhos do Senhor sempre procuraram os justos na face da terra. E Otiniel era esse. Otiniel é um dos juízes de todos os outros que não se tem uma vírgula errada sobre esse homem. Não se tem um detalhe incorreto sobre esse homem, né? Talvez por isso, pastor Antônio, lá no Piauí, tenha colocado o nome do filho dele mais velho de Otoniel, porque Otiniel ou Otoniel é a mesma coisa, né? E aí deve ser uma alegria muito grande para o pastor Antônio, para a pastora Regina, olhar para o filho que tem, né? E ver a fidelidade, ver o compromisso, ver o amor. E olha que ali é uma geração muito forte, né? Porque não é só Otoniel, que é servo do Senhor, o Otônio também, meu Deus do céu, que menino forte, que menino dedicado, né? E é tão bom que pastores tenham os filhos
fortes com ele no ministério. O ministério é forte. Meu pai teve esse privilégio. Minha mãe agora, que é a pastora presidente, tem esse privilégio. E o Otiniel, aqui da Bíblia, simplesmente é esse homem forte que Deus pode contar. Otiniel é mais um daqueles que com certeza andava com o Senhor no meio de toda aquela população iníqua, com certeza dava exemplo no meio de toda aquela população iníqua. E agora, quando Deus levanta, Deus não vai levantar qualquer um não, meu amigo. Deus vai levantar gente que tem compromisso com Ele, e gente forte. E olha que coisa fantástica. Otiniel então se levanta no poder do Senhor, reúne o exército, e ele que já estava acostumado a grandes conquistas, confiando no Senhor, simplesmente ele agora recebe sobre ele o Espírito do Senhor. Versículo 10, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele simplesmente se levantou, arrebentou, saiu a peleja e mandou Cusã-Risataim, rei da Síria, de volta lá para a Síria, né? Alguns historiadores dizem que ele mata Cusã-Risataim. Outros dizem que Cusã-Risataim, depois da humilhante derrota que teve que voltar lá para a Síria. O versículo 10 deixa assim meio aberto, né? Lê comigo o versículo 10 de Juízes 13. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, julgou Israel e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu sua mão, né? Eu acredito que Cusã-Risataim morreu, tá? Mas não acredite como eu estou acreditando, porque não tem tanta base, né? Cusã-Risataim pode ter voltado para a Síria muito humilhado, muito humilhado. Mas olha que lindo o versículo 11. E a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então, Otiniel não apenas resgatou a sua nação inteira da escravidão, como também serviu ao seu povo como juiz durante 40 anos. 40 anos. Interessante, né? Como é que Deus faz na vida da gente? Primeiro, o menino é parte do exército de Israel. E aí, submisso, dedicado, Otiniel espera a primeira grande oportunidade para se destacar. A primeira grande oportunidade foi dada pelo grande Caleb, né? Um dos dois únicos daquela geração que saiu do Egito. Caleb disse, olha, quem for homem como eu entrego a minha filha, que minha filha não é para qualquer um, não, é para quem é homem como eu. E aí Otiniel, né, fantástico, disse, opa, é agora. Ele já devia estar de olho na prima. Com certeza. A prima era linda. Linda, 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 linda. E Otiniel já estava de olho na prima. Mas agora chegou o momento de conquistar o sogro, né? E na época a conquista do sogro era um pouco difícil. Ele só tinha que ir numa terra onde tinha gigantes que tinham assustado aqueles 10 espias, se lembra? Lá de Números. E só tinha que passar a navalha neles, conquistar a terra para ter a gatinha. Fácil, né? Facinho. E aí, o que acontece? Ele já foi lá e já se destacou. Fica na dele, continua submisso ao seu sogro, ao exército de Israel, e continua. Interessante, né, irmãos? Quem nos exalta é o Senhor. Otiniel nunca se viu na história dele que ele se arrogou a chefe, a líder, a grande e todo-poderoso, e que quis, depois daquela vitória, vir para cima e querer conquistar cada vez mais. Não. Quem exalta é o Senhor. E aí, no momento correto, em que ele está completamente preparado, Deus chama ele. E Deus coloca Otiniel, irmão, se você parar e pensar, na posição que um dia foi de Moisés, guardado os devidos limites, tá? Na posição que um dia foi de Josué, também guardado os devidos limites, e irmãos, numa posição superior ao seu sogro. Gente, olha o que Deus faz com Otiniel, né?
numa posição superior ao seu sogro. Mas por quê? Porque temia ao Senhor e servia ao Senhor Deus. Então, Otiniel agora era um grande homem de Israel, e ele não só resgata a nação, como também ele serve de juiz. E enquanto ele está vivo, o povo está em sossego, felicidade. E o que isso significa? Significa que ele exerceu a autoridade que tinha cuidando dos assuntos de Israel, e que a sua liderança espiritual e civil trouxe descanso a toda a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca subestime o bem que uma pessoa cheia de Deus pode fazer quando está cheia do Espírito Santo, é obediente à vontade do Senhor e o Senhor o coloca em posição de liderança. Eu vou terminar esse áudio dizendo que de Otiniel não se fala nada de negativo. É um dos raros juízes que nada dele se fala de negativo. Completamente contrário a Sansão. Meu Deus do céu. Você vê como a maldade em Israel era tão grande que do primeiro juiz ao último foi caindo em matéria de espiritualidade, de vida na presença do Senhor. E eu convido os irmãos que estão ouvindo esse áudio hoje, terça-feira, né? Terça-feira. Eu convido os irmãos a simplesmente orarem por todo o nosso país. Que Deus levante agora, nas próximas eleições, Otiniel. Sim, um Otiniel. Um homem temente a Deus. Um homem servo do Senhor. E que a nossa terra tenha paz, tenha felicidade, tenha alegria. Aqui não vai crítica nenhuma aos governos que tivemos, ao atual governo. Ao contrário, quando foi o governo de esquerda, nós oramos. Agora que está num governo de direita, nós estamos orando. Mas por que não orarmos para Deus levantar um Otiniel? Levantar um homem que tenha o temor de Deus, que cuide bem da nossa nação e que a nossa pátria tenha paz durante muitos anos. Bem, fica a dica. Que Deus possa abençoar, que Deus possa estar conosco. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo que nós estamos com problemas e etc. Não estou trazendo crítica nenhuma ao atual governo, tá? Não estou trazendo crítica nenhuma. Mas eu sei que quando um justo governa, a nação se alegra. E vamos orar para que a nossa nação não caia na mão de Cusã Risataim, na mão de gente ímpia, na mão de gente que só vem explorar a gente, que só vem roubar a gente, que só vem fazer o mal com a gente, que simplesmente está misturado com maldade, com demonismo. Nós vamos orar para que Deus levante um Otiniel, um filho de Kenaz, um sobrinho de Caleb, para que tenhamos prosperidade. E o Senhor vai nos abençoar. Amados irmãos, gostou de conhecer Otiniel? Então, louvado seja o nome do Senhor. Durante 40 anos Israel teve paz. E deixo um grande beijo. Aqui Pastor Gedeon Júnior, e até amanhã. A paz do Senhor.